Então, o que nós estamos falando aqui nessa sequência de vídeos é sobre a função controlar, que é a quarta função de toda e qualquer atividade dentro do Ministério Infantil, e disso não tem como fugir. E a gente vai começar agora a abordar o passo 1, tá bom? Então acompanha comigo aqui na tela. O passo 1. O passo 1 é definição dos objetivos. E para isso, nós vamos ter que criar indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho nada mais é do que aquilo que vai ser avaliado. É aquilo que você, dentro ali do departamento ou dentro da tarefa que foi dada, é o que você vai avaliar de fato, tá bom? E um princípio muito importante aqui dentro dos indicadores de desempenho é que nem tudo precisa ser medido. Você não vai virar um neurótico e vai avaliar tudo, de tudo. Não. Você vai separar, você vai listar aquilo que é muito importante, que é de fundamental importância dentro do processo. Nena, e como é que eu vou ter essa visão para começar logo de cara? Eu, Nena, consegui chegar nos meus indicadores através das minhas vivências, das minhas experiências. Então, como eu tenho alguma experiência em liderar Ministério Infantil, em liderar eventos e atividades voltadas para o Ministério Infantil, eu hoje consigo ver claramente os parâmetros, os indicadores, o que é que de fato faz a diferença, o que é que de fato nessa engrenagem aí precisa ser observado. E você vai entender isso que eu estou te falando quando a gente fizer a análise mesmo do indicador de desempenho, tá? Aí, seguindo adiante, dando um passo a mais aqui, a gente vem para o segundo passo do controle, tá? O ponto de destaque aqui é o segundo ponto. O segundo ponto é o monitoramento, tá? Você vai avaliar a situação atual. Aí você vai falar assim, Nena, mas a gente não já avaliou a situação atual antes de começarmos a planejar? Sim, aquela situação atual foi antes de você florescer e frutificar, né? A sua situação atual agora no controle, ela é diferente e muito diferente daquela situação atual lá do planejamento. Agora, no controle, a situação atual é hoje, agora, no momento em que você está fazendo a avaliação. Se passaram quanto tempo depois disso? Depois daquele cenário de folhas secas lá, as folhas não ficaram verdinhas, as folhas não ficaram verdinhas, aí não floresceram, aí não deram frutos. E agora o fruto não é a hora que você está avaliando o resultado de todo o trabalho que você fez. Então essa é a nova, tá bom? A nova situação atual, é só para você não confundir. Então o segundo passo é o monitoramento da nova situação atual. Então esqueça nessa função controlar, essa função de controle, esqueça aquela situação lá que a gente chamou de cenário, de problematização, não foi? De objeções. Agora aqui, não. Agora aqui você está vivendo uma situação bem diferente. Porque naquela situação lá,
você ainda não estava colhendo frutos. E nessa situação que nós estamos vivendo hoje, olha como é que está a sua árvore. Você já começou a frutificar, então você já está conseguindo avaliar o trabalho da equipe, né? Você já está conseguindo avaliar o trabalho, você já está conseguindo avaliar o uso dos recursos, porque quando a equipe começa a trabalhar, ela começa a trabalhar com o quê? Com os recursos, tanto os humanos como os recursos materiais e financeiros e os espaços, né, que ainda vai florescer para cá, ó, ainda vai frutificar, mas olha só os frutos já aparecendo aqui na nossa árvore, porque você agora começou a avaliar mesmo os seus resultados. E dando um passo a mais, quando a gente dá um passo a mais, o que vai acontecer nessa etapa do controle? A gente dá um passo para o passo 3, né? Você vai comparar o desempenho. Lembra do que nós estamos falando? Função controlar. Quarta função de toda e qualquer atividade do Ministério Infantil. Eu te pergunto, você é ou não é uma pessoa controlada? Você perde o controle facilmente ou você acha assim? Apesar de que a gente sempre usa aquele ditado assim, não adianta, chorar pelo leite derramado. Será que não adianta mesmo? Será que quando o nosso leite derrama, a gente não vai ter mais cuidado na próxima vez para não derramar o leite de novo? Né? Por que derramei meu leite? Aí você vai pegar, o leite derramou porque ao invés de você, quando você foi colocar a sua xícara com o seu leite aqui em cima da mesa, você não observou que tinha ali um objeto por baixo da toalha, uma caneta. Olha como a minha mente é. Tinha uma caneta ali por baixo da toalha e você colocou e causou uma instabilidade na xícara. A xícara entornou e o seu leite derramou. Quando você for colocar de novo, você vai lá pegar outro leite, mas você, antes de colocar, você vai tirar a caneta, você vai corrigir o erro, né? Você corrigiu o erro ali para não errar da próxima vez. Então, é justamente isso que trataremos aqui no passo 3. E aí, o que eu vou colocar aqui para você? Eu vou colocar assim, ó, tela cheia, para você ver esse slide. Simples, né? Limpo, clean, né? Ele tá um pouquinho torto, mas tudo bem. Olha só. Na função controlar, você tem que ter como ponto de destaque a comparação do desempenho atual com parâmetros. Nena, que tipo de parâmetros? Por hora, a gente vai ficar com ruim, regular, bom, né? Ótimo, maravilhoso, ou sei lá, péssimo, ruim, regular, bom, ótimo. Você é que vai colocar esses índices de comparação. Nena, mas comparar com o quê? Com o que eu vou comparar isso? Você pode comparar com a situação primeira. Gente, qual era? Lembra a árvore de folhas secas? Você vai comparar primeiro com o próprio Ministério Infantil da sua igreja, a evolução. Você vai pegar as etapas, você vai pegar o seu planejamento lá e vai olhar os problemas que você levantou. Quais foram os problemas que eu levantei? E você vai analisar cada um dos problemas e sua avaliação da situação, a nova situação atual. Então você pode comparar o seu Ministério Infantil com o seu próprio Ministério Infantil. Nele, quando ele estiver ótimo, você pode comparar o seu Ministério Infantil com o Ministério Infantil do vizinho, aí da igreja vizinha. Ou você vai poder comparar o seu Ministério Infantil com outros departamentos da igreja. Qual é o melhor departamento da igreja? Se nós formos comparar o nosso Ministério Infantil
com o ministério de damas, de senhores, de jovens, de adolescentes, nós estamos péssimo em relação a eles? Nós estamos regular, ruim? Nós estamos ótimo em relação a eles? Ou você pode comparar aí dentro da evolução do departamento do Ministério Infantil, departamentos, qual departamento mais cresceu? Qual departamento mais evoluiu? Qual departamento mais teve impacto e relevância dentro do Ministério Infantil? Mas esse tipo de comparação é quando você estiver lá no notável, sabe? Agora que a gente está dando os primeiros passos na jornada, que é o aprendiz, é bom você comparar com você mesmo. Tá? Você vai comparar o Ministério Infantil com ele mesmo. Você vai comparar a situação antiga, a situação atual primeira, com a nova situação atual, ok?